tema falando um pouco sobre fintechs sustentáveis, green fintechs e a nova consciência ESG. O que acontece? Durante um bom tempo, pessoal, os aspectos, né, de meio ambiente, sociais e de governança, eles não eram tão bem observados pelo mercado. Agora, com a possibilidade que a gente tem, com as inovações, com a nova consciência com que o mercado está tomando desse tema, a gente passa a ver esse assunto ser endereçado de uma forma mais objetiva e, mais do que isso, surgem também players em diferentes setores e também dentro do meio fintech que estão preocupados em endereçar essa necessidade, essa dor. E muitas delas estão se preocupando de um ponto de vista de ajudar empresas a conseguirem cumprir os requisitos de ESG e outras no sentido de ajudar com que os seus próprios clientes, as pessoas físicas, possam ter um estilo de vida mais alinhado com as premissas ESG. E é isso que eu vou discutir aqui hoje nesse painel, que é o painel que fecha o primeiro dia de programação. Então eu convido aqui para o palco para vir o Bruno Abreu, Head de Comunidade da Agtech Garage. Uma salva de palmas para o Bruno. Fernanda Castilho, COO da Moz Earth. Bem-vinda. Luiz Felipe Bismarck, Gerente Nacional de Inovação e Experimentação Corporativa da Caixa Econômica. Tudo bom, Felipe? E, por fim, Maurício Rodrigues, CEO da Openbox e da ESG Green. Como é que vai? Vamos te ver. Faltou o microfone? Obrigado. Pessoal, muito obrigado pela participação, a presença de vocês aqui para a gente bater esse papo. E eu gosto de iniciar sempre fazendo a introdução, né? Que o pessoal possa conhecer não só vocês, o que vocês desenvolvem dentro das iniciativas nas instituições que vocês representam, tá? Começando aqui, Maurício. Vamos lá. Primeiro, obrigado. Para mim, eu estava comentando aqui que falar de ESG, falar desse movimento de Green Fintech, Clear Tech, chame o que for, mas estar discutindo sobre isso aqui na Fiberbatec é muito importante. Falando um pouco da Openbox e do que a gente fez. Então, começou lá em 2019, querendo entregar um dos produtos que é o crédito de forma diferente. A gente efetivamente desenvolveu e conseguiu espaço para desenvolver um procedimento todo nosso e que linkava com o dia a dia dessas empresas, das pequenas e médias empresas. E foi aí que a gente conseguiu desenvolver, aproximar, efetivamente desmistificar o tema, e aí o que a gente fez lá. E agora na ES Green, monitorando para o mercado financeiro, mostrando efetivamente o que o monitoramento pode trazer de vantagem e acrescentando não só com uma visão do ESG, mas linkando isso ao negócio, linkando isso a produtos, linkando isso ao negócio todo. É isso que a gente faz, o propósito move a gente está entregando esse resultado. Maravilha, obrigado. Bruno, conta um pouquinho aí. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Bruno, hoje no Agtech Garage, que é um dos maiores hubs de inovação verticalizado no agro da América Latina. Recentemente, passamos por uma aquisição pela PwC, e o Agtech Garage ele tem um compromisso aí de conectar os empreendedores, as startups, as grandes empresas, o produtor rural, a academia. Então, como um hub de inovação, fazendo o elo entre esses agentes, fomentando aí que a gente tenha o desenvolvimento de soluções de impacto, né, para o agronegócio, mas para toda a cadeia. E estamos contribuindo aí nessa temática do ESG, muito apoiando as empresas, né, a acessarem as tecnologias que necessitam para mensurar, né, as emissões e também soluções que permitam, através dos projetos no agro, comercializar créditos e, enfim, todo esse impacto que o ESG tem e que o agro tem potencial de contribuir. Maravilha, muito obrigado. Fernanda, por favor. Oi, boa tarde a todos. Eu sou a Fernanda, hoje eu sou sócia e COO da Moz. A Moz começou em 2020, visando revolucionar o mercado de carbono, né? A Moz é uma climatec focada em projetos de conservação na Amazônia, e o objetivo, né, a gente começou lá atrás, vem desse mercado como um mercado muito manual, analógico, assim, era um mercado que a gente realmente não via inovação nenhuma. Então, o nosso objetivo sempre foi trazer, né, a tecnologia para esse mercado, de forma a fomentar, melhorar o acesso e transparência, né, para esse ativo que hoje está tão em voga
Aí, enfim, muitas empresas querendo reduzir suas emissões, buscando compensação nessa jornada ESG, né? Então, começando talvez pelo lado ambiental, com a sua, né, cálculo de pegada. Maravilha, muito obrigado. E Luiz, como é que desenvolve lá as ações dentro da Caixa? O que você faz por lá? Boa tarde, eu sou Felipe e eu estou responsável, né, pela área de inovação e experimentação corporativa na Caixa, que é uma área recém-criada na diretoria de inovação e sustentabilidade. E o nosso papel é fomentar as habilidades e desenvolver as competências corporativas para que a Caixa adote a experimentação como um elemento do seu modelo de trabalho e a inserção da Caixa no ecossistema de inovação. E aí, pelo fato de estar, inclusive, na diretoria de inovação e sustentabilidade, parte dessa diretriz de qual o tipo de posicionamento que a gente quer ficar mais evidente, né? Dentro da agenda e do nosso posicionamento, mas eu vou falar mais para frente daqui a pouco. Maravilha, muito bom. Obrigado pela apresentação de vocês. Para começar, pessoal, eu sempre trago uma pergunta geral para a gente poder tentar tangibilizar o tema que a gente está se propondo a discutir, tá? A gente sabe que as iniciativas ESG tomaram corpo e têm se fortalecido nos últimos anos, inclusive avançando além do mercado financeiro tradicional e crescendo dentro do mundo fintech como um subsegmento específico. Alguns chamam de Climatech e tudo mais. A gente tem várias denominações, fintech sustentáveis, né, que a gente faz parte de um grupo, junto com o Maurício, que trata sobre isso dentro do Lab, que é um laboratório de inovação. Mas, de acordo com a consultoria holandesa Deal Room, ela fala que a maior parte das Green e Sustainable Fintechs, elas surgiram a partir do ano de 2019. Tá? Isso na Europa, que é onde foi o mapeamento. Como que vocês atuam diretamente nesse mercado e como que vocês enxergam a maturidade do Brasil em relação a esse tema? Que também é muito recente aqui. Se é recente na Europa, imagina aqui no Brasil. Você falou que é de 2020 a operação da MOS. Então, tentar pegar um pouco dessa percepção de evolução, ou pelo menos evolução da discussão disso. Então, começando por aqui para o Luiz, como é que você tem percebido esse enfoque nessa temática dentro desse mundo da inovação financeira? Eu acredito, né, eu atribuiria essa data certamente emblemática, né, 2019, em função da carta do BlackRock, né, que é o maior fundo de investimento do mundo, quando eles lançaram uma carta dizendo que exigiriam dos ativos nos quais eles investiriam comportamentos, né, alinhados com a questão ambiental, social e de governança. E em função disso, né, desse trabalho do BlackRock, teve uma onda, né, de ESG e tomou na mídia, tomou rádio, a televisão, todo mundo agora vê aqui você dá a volta, aqui só vê ESG em tudo quanto é lugar, o que é bom. Contudo, é interessante a gente separar, ou pelo menos deixar claro o que é ESG dentro do conceito da agenda de sustentabilidade, né? Então, ESG foi criado, e por isso faz sentido no fundo um BlackRock da vida, entre outros, os próprios bancos. ESG é a gestão de risco para você não perder os seus investimentos em função de um mau desempenho ambiental, social e de governança. ESG é um pedaço da agenda de sustentabilidade, ele não é sinônimo de sustentabilidade. E o fato da gente, muitas vezes, hoje em dia, inclusive desde 2019 até agora, tratar isso como sinônimo, mostra, pelo menos na minha opinião, parte da imaturidade da agenda. Então a gente está confundindo ESG com sustentabilidade e não é, né? ESG é uma gestão de risco extremamente necessária, fundamental, mas a agenda de sustentabilidade, ela trata de um acordo civilizatório. Ela trata de como a gente, enquanto espécie, quer existir no planeta, como a gente quer interagir com as outras formas de vida, como a gente quer organizar as sociedades e o desenvolvimento, e o que a gente considera como sendo um desenvolvimento. E se a gente pudesse trocar, né, eu brinco falando, você pode trocar ESG por ODS, se você quiser falar de sinônimo de sustentabilidade, que é a Agenda 2030, né, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com as 169 metas. E aí é interessante a gente observar, dentro do sistema como um todo, faz sentido o banco falar de ESG? Claro que faz, porque trabalha com gestão de risco, trabalha com alocação de ativos, etc. Mas é importante que a gente tenha clareza que a agenda da sustentabilidade é maior, demanda um conjunto de posicionamentos de estratégias que extrapolam só o olhar do investidor e o olhar do risco. Inclusive pensando a própria legitimidade e a licença social para operar do sistema financeiro. Ele tem que pensar o desempenho social e ambiental e os benefícios que ele gera para a sociedade, que vão além só do risco de perder um determinado investimento.
Então, em função dessas confusões, e que faz parte, enfim, né, normal, mostra, pelo menos na minha visão, essa imaturidade ainda da agenda, e o ano 19 provavelmente ligado à questão do BlackRock. Né? Foi emblemático nesse sentido também. Né? Fernanda, como é que você vê essa evolução dessa discussão aqui no Brasil, desde também até de quando vocês tiveram o ponto zero de vocês aqui? Eu concordo, né, com o Luiz, o mercado ainda tem muito para evoluir, não é um mercado maduro ainda, não só, né, na parte ambiental, que é onde a gente está focado, mas também, né, no ESG como um todo, nessa agenda, mas eu vejo um crescimento e um desenvolvimento muito grande, principalmente quando a gente compara com 2019. Se a gente olha especificamente para o mercado de carbono, quando a gente começou lá em 2020, era um mercado, né, um mercado voluntário de carbono, que é onde a gente atua, era um mercado de 280 milhões de dólares. O ano passado, o volume transacionado já ultrapassou 2 bilhões. Então, mostra, de fato, uma preocupação cada vez maior, né, das empresas darem, pelo menos, que sejam os primeiros passos nesse caminho. O ambiental, né, muitas vezes acaba sendo, vamos dizer, um pouco mais fácil, né, assim, não reduzir suas emissões, mas você tem essa alternativa que é a compensação, enquanto governança social é um trabalho, né, que tem que ser feito ao longo do tempo. Então, a gente vê, principalmente nesse lado, no ambiental, um desenvolvimento muito grande, um crescimento muito grande nesses últimos 3 anos, né? E a tendência é que, de fato, isso cresça. Porque, como bem o Luiz falou, assim, não é mais só uma pressão de investidores, né? Você tem agora o outro lado, os consumidores, mudou, né? A gente teve uma mudança muito grande aí populacional. Então, os millennials ultrapassaram os baby boomers. E para os millennials e Gen Z, obviamente, eles têm uma preocupação não só, né, de fazer investimentos mais sustentáveis, mas também um consumo mais sustentável, e isso funciona também como um drive, então, para as empresas, que não é só do lado, né, do investidor, mas também dos seus consumidores. Então, assim, eu vejo, sim, ainda temos muito, né, que crescer, ser desenvolvido, mas é uma tendência, é um caminho sem volta, vamos dizer assim. Daqui para frente, eu acredito que isso só vai se desenvolver cada vez mais. E é uma demanda social também, a sociedade está, de certa forma, impondo sem isso. Sem sombra de dúvida. E lá na Europa, talvez até de uma forma mais intensa do que aqui no Brasil, né, por várias questões, mas enfim, a gente pode explorar isso depois com calma. Bruno, o que você me diz dessa evolução, desse histórico? Bom, eu acho que a gente pode começar refletindo que a pauta ESG tem sido discutida de forma mais relevante nesse período tão recente. O que, para mim, me parece absurdo, se a gente for ver, dado a importância disso, a conexão que isso tem com tantos fatores de competitividade, mas também de ter um exercício justo, né, em qualquer atividade que a gente faça. Acho que, trazendo um recorte do agro, onde eu trabalho, a gente observa um crescimento bastante relevante das demandas das empresas por soluções que contribuam para atingir os princípios de ESG estabelecidos, né? Então, recentemente, eu diria que 40% das demandas que a gente tem, elas estão relacionadas a carbono, estão relacionadas a ESG, mas também acho que a parte do ambiental do ESG, ela ganha mais destaque. Eu observo também os fundos de investimento. Hoje, dentro do agronegócio, existem 2 fundos que já têm dentro da tese de investimento o ESG, né, soluções de ESG para o mercado B2B. Então, isso já mostra uma sinalização, mas também é observado em outros fundos que princípios de ESG são considerados no processo de deal flow. Então, acho que para as startups existe uma reivindicação que elas já nasçam, né, muito alinhadas com os princípios de ESG, cumpram os compromissos aí também de sustentabilidade, indo além do ESG. E, por último, eu acrescentaria que isso ainda se a gente for falar em maturidade, quando você pega o produtor rural, e aí gostei da sua fala sobre os riscos, né?
Para o produtor rural, isso ainda é algo bastante abstrato, né? Embora muitos venham cada vez mais querendo conhecer mais esse mercado, mas ainda é algo muito abstrato. Então, falta também uma tradução de como isso pode ser implementado e também como isso pode ser apropriado por também o produtor, né? Que está na ponta da cadeia. Acho que isso impacta a sustentabilidade do negócio dele. Com certeza. E uma vez que o produtor ele é o início da cadeia, muitas vezes, né? Eu estava conversando com a Fernanda, ela falando, e eu fiz o seguinte questionamento para ela: qual é o desafio para uma empresa ser realmente carbono neutro, negativo, por exemplo? Ela falou assim: olha, dependendo, considerando só a empresa, mas tem toda a cadeia, né? O produtor está na ponta da cadeia, né? Então a gente tem essa necessidade também. E eu vejo os bancos, a gente tem parceria com alguns deles. Recentemente, inclusive, lançando uma iniciativa pedindo soluções que ajudassem o produtor a adequar, né, sua produção, cumprindo princípios aí de sustentabilidade e olhando também para a ESG. Muito bom, legal. Maurício, me conta aí, o que você vê desse... Vamos lá, vamos se divertir. ESG não pode ser uma tradução de lançar foguete. A gente tem que simplificar. A gente tem que efetivamente trazer e simplificar para o dia a dia das empresas, dependendo de qual for o tamanho dessas empresas, o tema é ESG. Esse é o primeiro ponto. A evolução que a gente fala aqui, que bom que a gente tem evolução e a gente vai ter que continuar evoluindo nessa ponta. Mas tem uma visão que a gente traz que não adianta ter uma empresa 100% sustentável, porque ela nem existe, mas eu tenho que ter 100% dos nossos clientes falando e conhecendo uma jornada e uma rotina ESG. Aí eu começo a fazer impacto. Porque quando eu estou separando isso num grupo de 300 empresas, 500 empresas, 700 empresas grandes que têm uma estrutura, que captam recurso, uma estrutura de ESG muito robusta, que vai em mercado de capital, que tem um stakeholder, eu estou lá embaixo e o pequeno e o médio ele não sabe efetivamente nem como linkar o dia a dia dele com sustentabilidade ou com ESG. Ele troca a matriz energética dele, ou ele troca ali a lâmpada, efetivamente, porque no final do dia ele quer ter uma conta de luz mais barata. Ele faz reaproveitamento da água da chuva no sistema fechado, ele bota uma cisterna, porque efetivamente ele quer pagar menos. Mas o impacto disso é muito grande e é fantástico, eu digo para vocês, é fantástico porque a gente vê isso no dia a dia, quando ele identifica que ele efetivamente faz parte desse jogo. Então, se a gente quer dar efetivamente o grande impacto, incluir. Vamos colocar esse pessoal todo no mesmo jogo. Independente do tamanho, independente do momento que ele está. E é fantástico a transformação que a gente consegue fazer com soluções simples e tecnológicas, que agora, efetivamente, a gente está falando, a gente consegue implementar soluções tecnológicas que a gente nem sabe, porque a maioria dos testes que a gente está fazendo hoje são com empresas muito grandes e empresas pequenas ao mesmo tempo, e é muito legal de ver na Devolutiva que aquilo fez uma grande diferença na operação de uma grande empresa que vende tanto para o mercado europeu, que tu falou agora há pouco, que efetivamente tem umas regras de monitoramento, efetivamente tem as suas regras de toda a parte de carbono, né, de fazer o inventário de carbono, não de remediar, mas efetivamente de calcular isso e saber o impacto que tem, mas trazendo para o nosso mercado. A gente está falando de 300, 700, 800 e 1.000 empresas de grande porte, com uma cadeia de fornecedores de milhares de fornecedores pequenos e médios que também querem ter esse jogo. E aí a gente conecta com a parte do sistema de recompensa. Que é o grande ponto. Por que eu vou fazer isso? Dizer que eu vou salvar o planeta na terceira, na quarta geração, como bem dizia a Natália, que era minha CMO, poxa, o pessoal não consegue enxergar na quarta geração. É agora. Como é que eu dou resultado agora? E, efetivamente, dentro do processo que, para mim, faz diferença no resultado. Tem que linkar o incentivo certo. Como eu ganho? Como é que eu faço? Então, o mercado financeiro pode ganhar incentivando as práticas sustentáveis entre as pequenas e médias. Traduzindo isso para eles, aí tu tem um resultado financeiro, resultado de impacto muito grande, porque a gente não está fazendo de 300 empresas certificadas, a gente está falando de 1.000 empresas certificadas, 10.000 empresas certificadas, no mínimo discutindo sobre o tema e dentro da sua realidade. É assim que a gente simplifica o tema, na verdade. Muito bom. Maravilha. Bom, ótimo começo aqui de papo. Agora eu queria passar para algumas perguntas específicas, até para a gente poder explorar o viés de cada um dentro dessa questão. Então, passando primeiro para a Fernanda, né? A gente sabe que a Moz, ela é uma referência dentro das Green e Sustainable Fintechs, Clean Tech, Climate Tech, que você colocou, globalmente falando, não só aqui no Brasil, né, contribuindo para impulsionar esse mercado de crédito de carbono. E quais são os desafios enfrentados por esse mercado atualmente e qual é a sua visão
para o crescimento dele, né? Certamente, quando saiu de 200 e poucos milhões para 2 bi que você me contou, né? Alguma coisa aí ajudou a destravar, mas também imagino que existem ainda desafios que persistem, né? Os desafios são enormes e muitos, né? Acho que dá para a gente passar aqui por alguns. Eu acho que o primeiro deles é o setor mesmo, tá? O mercado de carbono, o setor ambiental, ele tem, de fato, essa resistência, né? A novas tecnologias, inovação, não está acostumado, é um trabalho, né? A complexidade no desenvolvimento de um projeto de carbono envolve trabalho envolvendo diversos PhDs, enfim, é um trabalho científico mesmo, que está bem distante ali, né, da tecnologia. Quando a gente lançou lá em 2020, o primeiro, né, foi um dos primeiros tokens de carbono que a gente conseguiu comercializar em diversas exchanges, como Gemini, Coinbase, mercado Bitcoin. Foi uma, assim, né, algo, nossa, o que é isso? Como isso, né, conversa com o mercado de carbono? Então, você tem essa resistência. Um outro desafio que também foi passado por aqui, a falta de conhecimento, tá? Assim, ainda a Europa, como você disse, já está muito mais adiantada. Isso começou a pegar fôlego, né, há poucos anos aqui. Então, você tem essa falta de conhecimento, essa imaturidade do mercado, tá? E quando isso se junta ali à complexidade, né, dos projetos, acaba passando essa impressão de uma falta de transparência, falta de segurança, né, para captar mais investimentos. Outro, que aí leva a um outro desafio, que é o acesso a capital. Né? Quando a gente fala em investimentos sustentáveis, né, trabalhar com o meio ambiente, conservar a floresta, não é ONG, né? Assim, a gente não vai ter retorno financeiro nenhum com isso. Vamos abraçar a árvore. Vamos abraçar a árvore, ponto. O que é uma falácia, né? Assim, você pode ter retornos e retornos muito positivos fazendo esse tipo de investimento. A Moz... enfim, a gente sempre está olhando para novos produtos, novas formas, né, de conseguir trazer esse capital para esse tipo de projeto. Então, um dos nossos primeiros projetos, a gente conseguiu levantar recursos por meio de um crowdfunding. Já estruturamos um FIAGRO. Assim, você tem diversos produtos financeiros hoje, né, que podem ser direcionados para esse tipo de iniciativa. E isso acaba sendo, né, um desafio. E por fim, assim, né, passando rápido, mais um desafio que acaba também que acaba aparecendo bastante, é a questão principalmente aqui no Brasil, tá? Insegurança jurídica, complexidade da regulamentação fundiária no país. Então, você tem ainda mais, né, todos esses fatores, vamos dizer, esses complicômetros para esse mercado. Mas tudo isso também, né, com grandes desafios, surgem enormes oportunidades. E é isso que a gente está tentando, né, explorar aí há 3 anos. Tanto pela extensão quanto pela representatividade do Brasil nesse contexto global, né? Então, exatamente. Não, o Brasil, né, assim, tem estudos agora que esperam né, comprovam que o Brasil tem a possibilidade de ser responsável por até 50% da oferta mundial de crédito de carbono. Então, você vê o potencial realmente, né, do Brasil como um país para esse mercado. E disso como um business, de fato, não como um lance de abraçado. Exatamente. Muito boa. Falando um pouco sobre essa representatividade do Brasil, eu puxo para o Bruno aqui, falando da representatividade também do agro em todo esse contexto, tá? A gente, tanto eu quanto o Maurício aqui, a gente faz parte de uma iniciativa chamada Lab, que, dentre outras coisas, investiga e lançou um estudo sobre Green e Sustainable Fintechs recentemente. E nele tem uma peculiaridade, quando a gente compara, por exemplo, o mercado suíço, que lá na Suíça, as Green Sustainable Fintechs não tem praticamente nenhuma ligada ao agro. Aqui no Brasil, né, quando soltou a pesquisa, uma boa parcela dos players que atuam nesse mesmo nicho se enxerga também como um player dentro do segmento agro, né? Como é que você enxerga a preocupação dos players que atuam no agro, e não especificamente só de agri-fintechs ou green-fintechs, em relação a olhar esse tipo de demanda, em relação a tentar endereçar isso, talvez
de uma forma mais complicada, que eu acho que é o ponto que o Maurício colocou, do que talvez falar, usar o jargão, parecer que ter um monte de medida que você tem que fazer e tentar tangibilizar isso para algo mais perceptível. Legal. Primeiramente que não é uma surpresa a gente ter um volume grande de ag fintechs nesse contexto. Se você olhar o potencial que o agro tem e o papel que ele tem na sustentabilidade, o que a Fernanda bem trouxe aqui. Então, a gente vê hoje muitas startups, inclusive pivotando para se tornar ag fintechs, né? A gente teve um caso recente da Tarkin, uma startup que nasceu como um marketplace e migrou ali para a parte de análise de crédito, de riscos de crédito e conformidade socioambiental do produtor rural, né? Então, claramente as startups mirando aí o mercado de crédito verde. A gente teve também uma startup, a Thrive, lançando recentemente a primeira CPR verde no Brasil. Então, o mercado ele é muito promissor no agronegócio. Existe a cadeia no agronegócio, ela é muito grande também, né? Para pensar, uma padaria tem agronegócio lá, né? Então, as fronteiras do setor são muito maiores, né? Ou melhor, não há fronteiras tão estreitas. E, além disso, existem muitos subsetores dentro do agro, né? A gente está falando de produção florestal, de produção de grãos. Tudo isso exige transparência na cadeia e, especialmente, que as startups trazem a informação, né? Então, muitos players buscando oferecer crédito de forma mais competitiva ou crédito em condições especiais quando aquele produtor tem ali práticas sustentáveis na sua operação, agricultura regenerativa, que protege o solo, e recebendo um prêmio por isso. O que é uma novidade, porque uma grande reclamação do produtor rural é sempre que ele não tem nenhum incentivo para produzir de forma mais sustentável. E através das fintechs conseguindo trazer a informação, a gente consegue mensurar isso, né? E aí os bancos, instituições financeiras, as próprias fintechs também democratizando o acesso para um perfil de produtor, né, aqui falando do produtor primeiramente, que não teria acesso pelas vias tradicionais do sistema financeiro. A gente sabe que é mais desafiador para um produtor de pequeno porte. E aí, quando você estende isso para a cadeia, você consegue oferecer muito mais segurança para as tradings, por exemplo, para as próprias instituições que oferecem ali a parte de barter, né, a troca dos insumos pelo produto, a comercialização em bolsa. E olhando sempre também para o mercado de exportação, uma vez que é uma exigência muito forte e as empresas só vão conseguir atender se elas puderem rastrear isso, né? Então, por exemplo, recentemente, uma das nossas empresas parceiras lá no Hub lançou um fundo de $30 milhões para fomentar iniciativas que contribuíssem para acabar, na verdade, com o desmatamento atrelado à cadeia produtiva do soja, né? É o programa Soja Sustentável do Cerrado. E a gente vê muitas fintechs recebendo aporte dentro dessa iniciativa pelo que podem oferecer nessa temática, né? Então, acho que, tendo uma leitura geral, é um mercado promissor. Daí sai as grandes as fintechs, inclusive querendo levantar a bandeira, né, de sou também ag fintech. Mas um ponto muito legal que você colocou diz respeito a incentivos, tá? Que você falou, o produtor que está lá seguindo uma cartilha, tentando... Mas ele não vê, não é perceptível para ele, às vezes ele não vê, inclusive, eu não estou conseguindo acessar crédito de uma forma mais fácil. Você, é uma coisa que tem um custo, que tem uma dificuldade para ter o enquadramento. Ele só vai ver o benefício quando bate aqui, porque a quarta geração ele não vai olhar, né? Mas puxando essa até para o Maurício, a Openbox ela ajuda empresas a ficarem mais aderentes aos critérios ESG também, né? No cumprimento dessa missão, quais têm sido os desafios mais comuns do processo de conversão e na manutenção de uma operação adequada a ESG após o seu diagnóstico aí Vamos lá. Eu acho que traz um pouco de tudo que a gente está discutindo aqui, muito que tu trouxe agora, tipo, negócio, nada contra abraçar árvore, mas cheio de token de crédito no bolso. É negócio. No momento que isso for negócio e for entendido como cada vez mais como negócio, tu tem um incentivo efetivamente para as ações sustentáveis e para o impacto. Enxergo isso.
Da ponta de baixo, eu tenho que entender que esse incentivo, seja ele qual for, pode ser o crédito, pode eu me qualificar e falar melhor sobre o tema e me preparar melhor na hora de vender o meu produto e o meu serviço para o mercado interno e mercado externo. Isso vai diminuir diretamente o risco para quem está comprando o meu produto ou está comprando o meu serviço. Então, é sistêmico isso é claro. Então, o grande ponto foi, eu me lembro que em 2019, como a gente estava falando aqui, e aí pegando também o gancho da ONG, isso aconteceu, a gente foi, como eu falei, a gente foi acelerado pelo LIFT do Banco Central. E eu me lembro quando a gente estava falando sobre diminuição da taxa de deságio para pequenas e médias empresas, falaram lá, é ONG. Falei, não, e não tem nada contra a ONG, mas aqui é negócio, é mercado financeiro e a gente vai mostrar como isso. Da mesma forma, quando a gente fala com alguns VCs, na hora de captar, eles dizem, não, peraí, mas qual é o investidor que vai querer receber menos se tu vai efetivamente cobrar menos lá na ponta do teu quando tem essa ação sustentável, esse impacto? De novo, é escala. É como a gente vai olhar o impacto e como isso vai crescer e como isso vai poder efetivamente ser empoderado pelo mercado. Acho que tem um grande trabalho para ser feito. Então, como a gente faz? É acompanhando. Tem uma grande ponta que é, eu vou procurar uma certificação. Qual é o modelo, né? Primeiro eu faço lá uma consultoria, depois disso vai para uma auditoria e eu ganho um selo. Então, se for outubro, novembro e dezembro do próximo ano, alguém lembra de ti porque tu tem que renovar aquilo. E esse meio tempo? Isso vai impactar não só aquele pequeno que não sabe a sua jornada de conhecimento. Ele não sabe efetivamente, mas daqui para frente, como é que eu faço para evoluir? Eu quero continuar evoluindo para prestar o meu serviço, para vender para fora, para vender, né? Como é que eu faço isso? Então, ter uma jornada e estruturar uma jornada é muito importante e a gente consegue fazer isso, entregar isso de forma clara. Isso é um ponto super importante. Isso é um ponto que a gente vê também, a aceitação, porque tem essa demanda. Então, é muito legal ver esse movimento, tipo assim, olha, poxa, tinha essa demanda de como é que eu faço para crescer, como é que eu faço para falar mais sobre esse tema que era tão distante até pouco tempo e eu estou colhendo aos poucos, né, as vantagens de me tornar uma empresa que conhece, e de novo, eu não falo aqui uma empresa sustentável, uma empresa ESG, não, uma empresa que conhece os processos, que fala um pouco mais, que internamente discute, não só do ambiental, mas no social, né? Quando a gente está falando de inclusão, quando a gente está falando de outros temas, liberdades que a gente pode fazer e controles, como é que a gente pode efetivamente estar evoluindo nesse ponto? Acho que nesse primeiro momento, em 2019, eu ainda procurei muito. E por que a gente desenvolveu? São mais de 470 critérios hoje que a gente usa, todos eles baseados nos ODSs, e falando do Banco Mundial, na ABNT ou no Lab lá, que a gente vê muita demanda. A gente conseguiu montar alguma coisa que sirva para todos. E aí eles podem se servir daquilo para fazer o impacto dentro de casa. Da maneira que para eles seja melhor e que seja uma continuidade de trabalho. Ninguém precisa parar de trabalhar para absorver o ESG ou a sustentabilidade dentro de casa. Aquilo tem que fazer parte com um propósito claro de fazer melhor resultado, de poder vender mais, vender menos, mas que na ponta eu consiga ter, em vez de 300, 30 mil empresas falando do tema. Eu acho que ainda falta muito no mercado isso. Da tecnologia, buscar o dado, o data-driven ESG é muito importante para que a gente possa efetivamente tomar as melhores decisões e fazer o mercado efetivamente entender e ter a escala que ele pode ter. Esse é o grande ponto. Também tem um ponto a ver também, de certa forma, com a educação, o nível de evolução da discussão. Quando você vê a Europa, por exemplo, existe uma pressão diferente, porque o papo ele entra de uma forma diferente também. E aqui a gente, muitas vezes vou cumprir o objetivo, mas dependendo de um cara de médio porte, você está... uma das informações que ele tem no arcabouço dele de evolutivo para que ele possa juntar com outras boas práticas e ele consiga evoluir o negócio dele. Né? Exatamente. E uma coisa que também estava comentando aqui, só pegando para finalizar, tive 2 conversas com 2 instituições financeiras na Europa, olhando o mercado brasileiro para a oferta de crédito para produtos que eles querem lançar aqui ou querem incentivar aqui em cima de um rating, seja ele qual for, mas que eles efetivamente na discussão estão falando sobre, muito mais do que a regra, estão evoluindo sobre o tema, está sendo discutido dentro da organização, muito legal, tem o selo, claro, tem que ter, tem todo um arcabouço, tem toda uma estrutura de regulamentação que tem que ser entregue, tem todo um conceito e a prática que tem que ser colocada em frente, mas, poxa, tem muito mais além disso. E, claro, de novo, fechando com a vírgula do negócio. Claro. No final do dia eu quero vender o trator. No final do dia eu quero vender o pulverizador.
No final do dia, eu quero entender quem é ele para fazer um crédito diferente, para botar um financiamento diferente para uma irrigação mais eficiente. É esse ponto que, de novo, se aproximando de forma tecnológica, que a gente faz o impacto acontecer. Ótimo, legal. Felipe, olhando para você agora, falando um pouquinho de Caixa, tá? A Caixa ela tem uma missão social e ambiental dentro das razões de existência da instituição. Existem algumas frentes nesse sentido que não são muito conhecidas pelo grande público e que talvez você possa dividir aqui com a gente. Eu sei que tem um fundo socioambiental, tem várias iniciativas nesse sentido, mas acho que seria legal tangibilizar. A instituição também administra o fundo socioambiental que eu também mencionei e que, em alguns momentos, teve até um programa piloto que foi feito, né, há um tempo atrás, junto com a Artemisia, onde vocês chamavam algumas startups para poder elas trabalhar em projetos dentro na época era Minha Casa Minha Vida, criando projetos pilotos dentro desses programas, né? Como é que você olha essa evolução da discussão lá dentro, né? E como esse fundo tem sido utilizado hoje para atingir esse objetivo? E às vezes eu estou falando só do fundo, às vezes tem outras coisas, então conta pra gente. Legal. Uma coisa que talvez seja surpresa, apesar de muito antigo, né? É a razão de ser da Caixa, né? A sua origem. Então a Caixa ela foi criada pelo Dom Pedro II para que ela recebesse a poupança das populações escravizadas que pudessem com as suas economias comprar alforria. E para fazer penhor, que até hoje a gente faz, né? Tem o monopólio do penhor, que era inclusive o mecanismo que as mulheres de classe média tinham para acessar alguma renda e sair de uma situação de opressão que ela podia viver numa casa, com o pai, com o marido, algo parecido. Então a Caixa, desde a sua origem, ela foi criada em termos contemporâneos para hackear o sistema, né? Então, como um banco público, ela foi concebida para usar o sistema financeiro e trabalhar e atuar no sistema financeiro para assegurar que não existam pessoas de segunda categoria. Então não tem uma pessoa melhor do que a outra, todo mundo é igual. A gente trabalha para assegurar isso para todo mundo, obviamente cada um dentro das suas diferenças, das suas peculiaridades, mas trabalhar para isso. Então esse talvez seja algo novo para muita gente que talvez não conheça a história da Caixa e, portanto, a gente entende que a sustentabilidade é o DNA da Caixa. Então, quando a gente fala de quem somos no mundo, o que fazemos, o que estamos criando, os impactos que a gente gera, foi para isso que a gente foi feito, né? O FSA, né, o Fundo Socioambiental, que existe há mais de uma década, ele é um dos mecanismos possíveis para a Caixa estimular iniciativas pelo país que possam mostrar para a gente, em projetos demonstrativos, meios de intervir nessa realidade, gerar um impacto e uma transformação realmente orientada pela sustentabilidade, aí sustentabilidade pensando a questão economicamente viável, socialmente justo, culturalmente inclusivo e ambientalmente responsável, tudo ao mesmo tempo, não é muito uma coisa e pouco outra, então tem que ser tudo, senão não é sustentável, é capenga em alguma parte. E o FSA ele nos ajuda fazendo esses projetos, que podem ser feitos com fundo perdido ou reembolsáveis depois, para que a gente conceba o portfólio do banco para que escale essas soluções depois. Então é um meio para a gente ter um laboratório também. E as iniciativas de inovação agora, a gente vem construindo e constituindo o posicionamento da Caixa no ecossistema para que a gente se aproxime e seja um catalisador de iniciativas e negócios sustentáveis. Então, muita gente busca ser um unicórnio, né? A gente tem um artigo de 2017, né, que fala unicórnio, todo mundo quer ser unicórnio, e aí nesse artigo eles falam das zebras. Então, as zebras são os negócios que são sustentáveis. Eles existem, eles vivem em coletivo, eles equilibram lucro e ganhos comerciais ou não, né, com impacto socioambiental. Então, o objetivo é que a gente estimule um monte de negócio tipo zebra pelo país, trabalhando com uma série de mecanismos que vários bancos já atuam, só que nem todos, ou pouquíssimos deles, são orientados genuinamente para a agenda da sustentabilidade. Então, a gente entende que a Caixa, como banco público, o maior do país, né, da América Latina, tem a obrigação de escalar a agenda da sustentabilidade e dar voz e espaço para os negócios que ou são muito pequenos, ou estão isolados, ou que carecem de algum tipo de infraestrutura, para que eles possam se expandir e gerar os impactos que eles foram desenhados para gerar. Então essa é a orientação, né, que a gente vem dando para a iniciativa de inovação aberta e o posicionamento da Caixa no ecossistema. O FSA é um mecanismo, existem outros que a gente vem criando, seja de compras públicas voltadas, e a legislação agora tem sido muito
benéfica para pensar compras sustentáveis e o uso do poder de compra do Estado para estimular a sustentabilidade, o contrato público de solução inovadora, que é recente e que a gente pode utilizar, a encomenda tecnológica, que é uma outra que destrava bastante a questão da inovação em termos tecnológicos para resolver problemas importantes socioambientais do país, além de um próprio fundo de venture voltado para negócios de impacto, né, negócios sociais, negócios sustentáveis, enfim, o rótulo que a gente der. Essas são algumas iniciativas que a gente tem construído. Maravilha. E é legal dar essa visibilidade porque, às vezes, as pessoas, de fato, desconhecem toda essa profundidade e essa amplitude do que a instituição está desenvolvendo. Pessoal, a gente encaminha agora para a última pergunta, antes das considerações finais. E aí eu queria colher um pouquinho de vocês essa percepção de uma forma dinâmica aqui, né? Porque na visão de vocês, o Brasil tem condição de ser uma referência global nesse tema? E é interessante quando eu faço essa pergunta é o seguinte, porque ela parece meio óbvia, mas o que a gente vê muito é, às vezes, o gringo, o europeu, sabendo até, querendo ditar como que faz, olha, com essa floresta amazônica que vocês têm, ou com a forma que vocês desenvolveram o negócio. Você mesmo falou dos bancos gringos que vieram, você conversou lá e falaram, mas a gente tem interesse sim de fomentar esse mercado, mas a gente quer saber melhor. Mas tentar entender dessa maturidade de dentro para fora, se vocês enxergam isso, né? A gente tem um potencial, a pergunta pode ser muito óbvia, mas eu quero entender não só, ok, sim, mas por quê e quando a gente vai superar essa barreira, tá? E obviamente, quais são os entraves que vocês veem e potenciais soluções para que a gente transponha isso. Então, começando com o Bruno, e depois eu passo para os demais. Vamos lá. Eu acho que sim, né? Resposta óbvia. Eu vejo uma crescente entendimento das empresas sobre o tema e acompanhado do entendimento que isso não vai ser desenvolvido dentro de casa, né? E isso tem dado espaço aí para o ecossistema de inovação, para as startups que tem uma capacidade muito mais de velocidade, de agilidade, de flexibilidade, de se adequarem às necessidades, né, para que a gente possa realmente ganhar protagonismo nisso. Mas, principalmente, eu já vejo um movimento, especialmente no Logitech Garage, de players de fora nos buscando, né, para tentar trabalhar esses temas aqui no Brasil como, digamos assim, um celeiro do tema, especialmente pensando no mercado de carbono, né? Então, até grandes empresas que se comprometeram com metas bastante agressivas, entendendo o agro aqui, trazendo particularmente para esse... Desculpa, gente. Trazendo para a expectativa do agro... Pendulando. Pronto. Trazendo para dentro do agro as suas expectativas em termos de atendimento a esses princípios, né? Então, acho que falta ainda mais incentivo, embora eu falei aqui bastante sobre incentivo, mas acho que um entrave, uma necessidade é o incentivo. E eu vou citar uma segunda, que é a educação. Existe um autor francês que eu gosto muito, que diz que tudo o que precisava ser dito já foi dito, mas já que ninguém estava ouvindo, é preciso dizer outra vez. Então, acho que o desafio da educação ele é muito grande. A gente está só começando, né? A pauta aqui girou em torno de esclarecimento, transparência, trabalhar com dados para isso, mas tudo isso só vai funcionar se tiver um entendimento com profundidade na cabeça do executivo, do formador de política pública, do investidor, que me parece já estar atento a isso, mas de todos os atores, né, do ecossistema de inovação e da economia como um todo. Acho que essa é a minha visão. Boa, Fernanda, o que você me complementa? Bom, sim, né? Também eu acho que vai ser a resposta óbvia aqui de todos. O Brasil, enfim, acho que é bem difícil, tá? Acabar atuando como um dos principais, né, players aí, principalmente nessa área do carbono, né? Como eu disse, a oferta está aqui. Essa parte do conhecimento é fato. Em 2020, quando a gente, enfim, conversava, né, com diversas empresas para explicar a questão do crédito, projetos. Né? O assunto era meio assim... Interessante. E hoje em dia, mais sério, essas empresas assim, já estão muito mais estruturadas, já conhecem mais, têm metas estabelecidas, sabem onde quer chegar e, né, nos procuram.
A questão da tecnologia, ser data-driven é essencial, tá? Daí eu acho que para qualquer uma dessas vertentes, o futuro está na tecnologia e a aplicação dela em todas essas frentes, né? É o que a gente tem visto, é o que a gente busca, né? A Moz, como eu disse, é muito ligada a isso. E tem a parte, né, também regulatória, mas que no lado do carbono, a gente já está vendo, por exemplo, um movimento aqui para a regulação do mercado. O que a gente vê, apesar, né, de estarmos no mercado voluntário, a gente vê como um movimento muito positivo. Por quê? Você vai criar essa obrigatoriedade para as empresas. Hoje, as empresas, né, vão atrás dessa jornada por vontade própria. Você não tem uma obrigação. O incentivo, às vezes, está aí também. Nós estamos falando do incentivo, do ponto de vista legal. Então, exatamente. Você vai ter um outro tipo de incentivo que é o legal. Para, sim, né, todas as empresas se adequarem a essa nova realidade. Então, eu vejo assim, apesar de todos os desafios que são enormes, não tem, né, o porquê o Brasil não avançar nessa agenda. Felipe, você me contribui. Sim, também, né? Todo mundo vai responder que sim. É uma resposta... unânime, mas vamos tentar explorar a resposta completa. Eu concordo com os pontos que eles estão trazendo e o que eu penso que é fundamental a gente perceber nós somos o principal reduto de biodiversidade do planeta. Nenhum país tem tanta biodiversidade quanto a gente. A gente também se não o pior, um dos que mais coloca pressão sobre esta mesma biodiversidade. Então eu entendo que a gente carece de uma visão clara de futuro e de um modelo de desenvolvimento que consiga aliar tudo isso. E às vezes importar as coisas de fora, o jeito como se pensam as coisas, não serve. Então a gente precisa, quando fala da economia da sociobiodiversidade, ou o nome abrangente dela de bioeconomia, é bioeconomia que fala com as biorregiões do Brasil, não é que copia e cola alguma coisa de outro lugar. Quando a gente vai falar das escolhas de investimento que a gente vai fazer, do que a gente conceitua o que é desenvolvimento, o que é dignidade, o que é prosperidade, etc., isso precisa ser interpretado à luz da nossa história, da nossa cultura e daquilo que a gente deseja ser. Então eu penso que a gente carece de se libertar em termos de imaginário de país, dessa visão meio colonial, sabe? A gente quer ser igual aos caras. Não, deixa eles serem eles, a gente é a gente. Como se fosse uma semana de 22 de novo, para a gente fazer um movimento antropofágico de novo e conseguir definir uma identidade clara do país para que a gente olhe para frente e construa um caminho que faça sentido para o Brasil. Eu gosto muito, sou muito entusiasta da economia donut. Eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, é um livro de uma pesquisadora da Inglaterra, que chama Alternativas ao Crescimento a Qualquer Custo. E ela traz um novo modelo de economia e de desenvolvimento que alia toda essa questão dos limites planetários e como a gente pode prosperar respeitando estes limites, que é algo extremamente problemático hoje em dia, e a garantia dos fundamentos sociais, do asseguramento da dignidade para todo mundo, definindo o espaço seguro em que a economia, a iniciativa que a gente conhece, privada, enfim, a concorrencial pode operar. Eu penso que é importante que a gente se aproprie desse olhar, que a gente desenhe e conceba um modelo de desenvolvimento que faça sentido, para então que a gente coloque a educação, a regulação, os investimentos a serviço disso. Porque senão a gente vai ficar reproduzindo modelos que já não servem mais e que a gente ainda, por algum motivo, pensa que são boas referências. Né? Tem que inverter a lógica da equação aqui, partir mais dessa identidade para pegar a verdade. Maurício. Vamos lá, e discussão a gente sabe que tem, né? Tipo, lá no Lab mesmo, ou que é uma iniciativa do BID, da CVM, a gente tem a própria agenda BC Hash tocando no assunto de forma bem profunda, mostrando a indicação para onde está apontando e fortalecendo as discussões. Primeiro, para não começar diferente, sim, todas as oportunidades. De novo, a gente tem todas as oportunidades. Oportunidades de fazer diferença, oportunidades que seja pela sorte de estarmos aqui nesse ecossistema, oportunidade por efetivamente estar discutindo nesse momento o assunto e tentando linkar de toda maneira com o mercado financeiro e o mercado financeiro entendendo que é ótimo esse link com a gente. Então, de novo, todas as oportunidades. Todas as oportunidades em ter espaço para desenvolvimento de novas tecnologias, não só da Moz, não só da S-Green, não só da Caixa,
né? Não é só do garagem, é outras tecnologias, outras realidades, porque é muito grande a oportunidade, é muito grande a necessidade de alcance dessa oportunidade, para que a gente possa tirar o máximo e se entender, começar a construir as regras que são tão discutidas diariamente nas reuniões, para que efetivamente tenha o resultado. Poxa, então tá, então a gente se entendeu melhor, a gente já teve as regras para onde a gente quer seguir, a gente tem efetivamente a tecnologia para nos dar apoio, então olha para trás, aqui tem os dados ESG que podem nos ajudar a tomar a melhor decisão. Então, de novo, tá aí a evolução do tema e da discussão. Não era discutido? Talvez não fosse discutido da maneira que a gente está discutindo agora. É uma evolução. Então, poxa, aproveitar o que está discutindo, o que a gente já tem de formação, o que tem de oportunidade nesse momento, de espaço como este, para a gente estar discutindo o tema, para a gente continuar nessa evolução de maneira mais rápida e escalável, usando a tecnologia. E linkando exatamente com a demanda interna, com as nossas características, mas também olhando o mercado externo, que, mais uma vez, para as nossas mudanças é o grande drive para que eu possa entender de novo o sistema de recompensa, porque senão eu não vou fazer. De novo, então eu estou falando de sistema de recompensa para aquele pequeno, eu vi que o Felipe falou ali sobre as compras responsáveis, sustentáveis. Pô, quem é que vende esse produto, esse serviço sustentável, gente? Não é um ente, né? Tipo assim, não, é uma empresa, é um prestador de serviço, sabe? É uma indústria que faz aquilo. Então, peraí, tem desse ponto, tem um segundo ponto que é o que quero efetivamente emitir a minha securitização, o meu bond, o meu social bond, o meu green bond, o que for. Poxa, eu tenho que entregar, eu tenho que emitir isso, eu tenho um distribuidor, eu tenho um mercado adquirente lá fora que precisa acompanhar efetivamente essa evolução. Que a gente não consegue fazer hoje, a não ser de forma tecnológica. Então é isso, a oportunidade está aí. A oportunidade é muito em cima de fomentar ações que hoje já existem e outras que vão partir do que a gente está construindo agora. É a evolução também nesse ponto. Maravilha. Pessoal, agradeço muito a participação de vocês. E como sempre, eu peço uma consideração final que nada mais é, no caso, uma frase ou pensamento que consiga transmitir aquilo que vocês vieram falar aqui hoje. Então, começar pela Fernanda, depois a gente faz esse fechamento. Eu acho que a mensagem final é a gente conseguir, de alguma forma, quebrar esse paradigma de que seguir um caminho sustentável é custo, tá? E não investimento. Acho que será um custo caso você não faça esse investimento hoje, né? Então, é um pouco dessa forma que eu vejo. Maravilha. Bruno? Tem um livro que eu gosto muito que se chama Pense de Novo. E aí, acompanhando o que você disse aqui, é um pouco sobre isso, sobre como podemos pensar de novo nessa temática, né? Talvez, quando a gente fala em sustentabilidade, eu lembro que eu aprendi na escola que sustentabilidade era usar os recursos hoje sem comprometer a geração futura. Eu acho que sustentabilidade é deixar um legado para a geração futura. Então, como que a gente pode realmente ter uma economia que endereça mais isso, né? Então, assim, tive recentemente a oportunidade de acompanhar um projeto onde 4 startups se uniram, uma para mensurar o crédito de carbono, a outra para avaliar o risco do produtor, a outra para fazer a rastreabilidade da produção dele, tudo isso coordenado em uma única ação que levava uma super solução de transparência em toda a cadeia e beneficiava ainda o produtor rural, né? Então, acho que é possível fazer diferente. Então, deixo aqui essa sugestão de vamos pensar de novo. Boa. Maurício? Vamos lá. Pegando aqui, o que tu comentou falar de ESG e sustentabilidade não pode ser caro. Caro é deixar de falar, caro é deixar de pensar, caro é deixar de desenvolver produtos e projetos nesse sentido. Esse é o ponto de ponto. Queria agradecer também aqui pela oportunidade de estar falando com vocês. Essa troca foi incrível. E pegando um gancho do Felipe, já que eu sou a startup aqui também, a Zebra está captando. Então, para a gente crescer, para a gente fazer muito mais impacto, para a gente efetivamente mudar a visão do jogo que a gente tem hoje. Obrigado. Maravilha. Felipe? Eu quero agradecer também. Dizer que quem tiver interesse, né, a Caixa está à disposição para trabalhar e impulsionar caminhos alternativos para um futuro mais justo, inclusive sustentável.
Podem escrever para a gente aí, novacal@caixa.gov.br, fazer o jabá aqui, né? E é importante, a gente vem investindo, né, e trabalhando e atuando em 2 eixos temáticos principais, que é a transição climática justa, que dialoga claramente com a urgência climática e as dores do nosso país e do planeta, e a promoção de cidadania e inclusão socioprodutiva. Então, zebras que atuam nisso, podem nos procurar. Ótimo, espero que dê match aqui. Bom, pessoal, agradeço vocês por participarem. Como sempre, eu peço aqui que faça a avaliação do nosso QR Code, que vai estar aqui em cima, para vocês fazerem, poderem dar a sua opinião e poder ajudar a gente a construir painéis cada vez melhores, conteúdos mais legais e interessantes para vocês. Obrigado a vocês e até amanhã. Valeu!